A paz do Senhor, gente! Estamos ao vivo, mais uma vez nos estúdios do podcast do Bezerra. E hoje eu tô tendo a honra aqui de receber pela terceira vez ele que se tornou um amigo, um companheiro, tá com um testemunho extraordinário para contar pra gente aí, diretamente do Espírito Santo, Diego Oliveira. A paz do Senhor, pastor Diego Oliveira. Paz do Senhor, pastor Gabriel Bezerra. Seja muito bem-vindo mais uma vez aos estúdios do podcast do Bezerra. Obrigado. Só eu mesmo para trazer o Diego aqui, viu, gente? Rapaz. É difícil, mas a gente consegue. É só falar com Jesus que o negócio dá certo. Diego, se apresente aí. Tem um pessoal que não te conhece, tem um pessoal que passou a te conhecer agora, mas se apresente aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Diego Oliveira, eu moro lá no estado do Espírito Santo, estou tendo a honra de, pela terceira vez, estar aqui no podcast do meu amigo pastor Gabriel Bezerra. Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui partilhando com os irmãos testemunhos, experiências e fique ligado aí que nós iremos compartilhar muitas coisas juntos aqui. Não é isso, Gabriel? Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Diego, fale aí quem tu é, de onde tu vem, pra onde tu vai, é casado, congrega onde, mora aí, mora onde, fala aí, dê sua ficha aí pro povo. Só não fala o CPF e identidade que você vai dar brecha pros profetas te revelar depois aí. Aí é problema. Mas fale aí. Irmãos, então, eu sou lá como eu disse, do Espírito Santo, né? Eu congrego na igreja Eclésia Zoe. Meu pastor é o pastor Marlo Lacerda. Sou casado com Emily Martins de Souza Oliveira. Sou pai de Nicolas Rafael de Souza Oliveira. Estou aí por bondade, graça e misericórdia do Senhor, viajando por essa nação brasileira, pregando o evangelho, testemunhando quão grandes coisas ele tem feito na minha vida. E eu digo isso porque para mim é uma honra estar hoje fazendo a obra do Senhor, pisando em lugares que eu nunca imaginei que um dia poderia pisar, porque outrora estava lá perdido, escravizado, sendo ridicularizado pelo diabo, mas a mão de Deus foi lá onde ninguém consegue ir, me arrancou com força total e me levantou para a glória do nome dele como ministro do teu evangelho. Estou aqui hoje no podcast do Bezerra, tendo a oportunidade de estar testemunhando, contando um pouco do que Jesus fez na minha vida para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, deixa eu falar um negócio. O irmão Cícero deixou um comentário aí. Pai do Senhor, pastor Gabriel Bezerra, mandou uma mensagem no seu zap, você não respondeu. Irmão, me perdoa. Depois que a gente teve uma filhinha, assumimos uma igreja e minha filha até hoje está se adaptando naquele período de dormir. Então, a minha esposa quase não dorme, né? São 5 meses que a nossa filhinha tem, 6 meses que assumimos a igreja. Então, minha vida virou uma loucura, uma correria aí com a agenda, tudo. Eu não estou conseguindo realmente dar atenção devida a todos. Não estou conseguindo responder a todos, mas sempre eu tiro um tempinho ali para responder. Mas eu vou procurar lá depois, manda uma mensagem para mim se identificando, eu sou o Cícero, que eu vou procurar diretamente o seu número e vou dar uma atenção maior. Nos perdoa aí, amém? Então, irmãos, vamos lá agora, né? Pastor Diego Oliveira, você já até falou aqui em outra oportunidade, mas só para não passar batido, você é crente de berço? Como é que foi sua convenção? Fala aí pra gente. Eu não sou crente de berço. A minha convenção foi depois de uma enfermidade que meu filho foi diagnosticado. Ali foi uma isca que Deus usou para me trazer para a presença dele. Vivi por muito tempo perdido na criminalidade, por aproximadamente 10 a 12 anos. Só que chegou um dia que Deus começou a apertar as coisas, apertar os parafusos, né? E eu não tive outra saída, Gabriel, a não ser aceitar Jesus como meu salvador. Aceitei ele do jeito que eu estava, envolvido na criminalidade, ameaçado por bandido, por polícia, com problemas com a justiça, problemas com o traficante, mas para a glória de Deus, Deus limpou o meu nome e hoje eu estou aí pregando o evangelho e testemunhando quando eu tenho a oportunidade de testemunhar. Glória a Deus, isso é um milagre, né, Diego? Eu lembro que eu vi o seu vídeo bem antes de te conhecer, né? Não conhecia. E aquele vídeo seu rodava muito, né? Do testemunho, de quando você ainda não era
cristão, né? E a transformação, mostrando a mudança, a transformação. Eu achei muito incrível aquilo, né? O seu testemunho dessa marca no rosto aí, né? Da bala. Eu sei que você já contou ele aqui 2 vezes, mas você vai contar de novo esse Conto. testemunho, porque ele é muito incrível. Como é que foi? Irmão, o cara levar um tiro no rosto, olha a marca aí, ó. Olha aí, vira aí, ó, a marca aí do tiro no rosto e sobreviver. É Deus mesmo, gente. É um milagre sobrenatural, é extraordinário. Foi isso Como aí. foi isso aí, Diego? Como foi esse livramento? Conta pra gente aí. Então, esse livramento, nesse dia eu estava numa boca de fumo e vieram bandidos rivais a essa boca de fumo que eu era envolvido e efetuaram aproximadamente uns 30 disparos na minha direção. Foram 4 homens ao mesmo tempo atirando com pistolas. E eu comecei a correr na frente da bala naquele momento, só que quando eu cheguei a uma distância, eu tomei um tiro no rosto e caí. Depois que eu tomei esse tiro no rosto e caí, esses homens que atiraram foram embora e eu percebi que eu estava também baleado na coxa. Uhum. E naquele momento eu achei que estava tudo perdido, que eu ia morrer. Eu chorei ali, pedi ao Senhor mais uma oportunidade e Deus me deu mais uma oportunidade. E mesmo Deus me dando mais uma oportunidade, Gabriel, para você ver quando estamos perdidos, como o inimigo nos escraviza. Eu ainda continuei na vida do crime. Fui parar na prisão e olha que coisa incrível. Dentro da prisão, Deus usou um agente penitenciário que era crente para falar comigo. Tu lembra daquele dia? As balas queriam te ceifar. Eu enviei um anjo com a espada desembainhada que fez com que ela desviasse, mas permiti que ela somente te marcasse para tu se lembrar do livramento que eu te dei. Então foi dessa maneira que aconteceu. E eu costumo dizer uma coisa, Gabriel: não existe sorte, é livramento divino. É Deus. É Deus. Porque tem gente que leva um tiro de raspão e morre. E morre, é. Deram mais de 30 para cima de Pegou mim. quantos? Pegou 2. Nossa. Tomei um no rosto, a bala bateu aqui, saiu aqui em cima. Tomei outro na coxa, que varou do outro lado. Mas graças a Deus eu estou aqui para a vergonha do diabo e para a glória de Deus, testemunhando que Deus é o Deus do livramento e dá oportunidades. Na hora você sentiu alguma dor na hora do tiro? Ou foi só pancada? Na hora eu não senti nenhuma dor, foi só uma pancada mesmo. A dor mesmo veio depois nesse tiro na coxa, né? Eu acho que acertou os nervos e doeu muito depois. Mas esse aqui do rosto foi só uma pancada, como se fosse um soco muito forte. Tanto que eu girei com a pancada, mas doei em momento nenhum, não senti nenhuma dor, não. Era o quê? Ponto 40? 380. 380. 380. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. E essas balas fazem um estrago, né? E ela pegou e saiu, né? Pegou Porque e ela saiu. geralmente pega e sai um rombo do outro lado. Isso aí. É Deus. Foi Deus. É Deus, gente. Realmente só para marcar, né? Marca. Deus tem essa mania de marcar o ser humano, né? Deus abençoou Jacó, mas ele ficou com a marca. Ficou com a marca, Eu costumo dizer, quando eu tô falando de Jacó, que naquele encontro que Jacó teve com Deus, 2 coisas aconteceram. O nome dele era Jacó, aquele que agarra, ou suplantador, enganador, né? Até o próprio Esaú falou, não é à toa teu nome, quando ele engana lá o pai, toma a benção dele. Não é à toa que seu nome é Jacó, porque também significa enganador e é aquele que agarra. Mas quando ele encontra com um anjo do Senhor, que representava o próprio Cristo ali de forma teofânica, o anjo do Senhor vai dizer a ele, né? Tu não se chamarás mais Jacó. Que como príncipe lutaste com Deus, com os homens prevaleceste. Um encontro com Deus, você deixa de ser chamado de enganador, suplantador, aquele que agarra, prostituta, cachaceiro, traficante, droga, seja lá o que for. Agora você é um príncipe e a mulher é uma princesa de Deus, porque Deus faz isso. E outra, ele vai mancar pro resto da vida, porque quem tem um encontro com Deus não anda da mesma maneira mais nunca. É verdade. Né? Isso é forte. Que testemunho forte, que livramento, hein, Diego? Diego, deixa eu te falar, eu te acompanho há um tempo e eu acho que quando eu te conheci, você já estava meio que nas vacas gordas já. Eu vi que você trabalha na internet, você trabalha no mercado da internet. Eu não sei muito bem como funciona, só que gera muitas dúvidas em muitas pessoas. Mas eu vi que foi algo que Deus colocou nas suas mãos que virou a chave da sua vida financeira. E as pessoas têm aquela ideia. As pessoas hoje elas criticam muito, né? Tudo elas criticam. Primeiro,
às vezes, ao invés de acreditar que a pessoa está rompendo, vencendo, elas preferem criticar. É. E eu vi que você teve uma mudança histórica de sorte financeira através desse mercado na internet. Diego, o que te levou a acreditar que isso podia dar certo? Quais são os mitos, acerca da venda online? O que é verdade dentro da venda online? O que faz pessoas não acreditar que possa dar certo nas vendas online? Fala um pouco desse mercado online para gente. Então, Gabriel, esse mercado é um mercado real. Eu, particularmente, não acreditava também, achava que isso era mentira, que isso não dava resultado, que isso era golpe. Eu comecei a trabalhar com o mercado digital através da minha esposa. Ela viu na internet as pessoas ganhando dinheiro com a internet e falou: Diego, compra um curso para mim, que eu vou fazer o curso e vou aprender também. Só que após eu adquirir esse curso para ela, ela não fez esse curso. Não se dedicou, até porque ela trabalhava como CLT e também não tinha tempo, e eu entendo ela. E eu comecei a fazer esse curso de raiva que eu fiquei dela, porque ela pediu e não fez. E Não. foi aí então que eu aprendi a vender na internet e percebi que é um trabalho honesto. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam porque eles verem as pessoas que já têm resultado, já querem ter resultado de um dia para o outro, mas não são assim. E a maioria das pessoas fazem que nem sua esposa fez. Compra o curso e não faz, E ou não começa a assiste, fazer e não termina, e não ou termina, não coloca em e não prática. coloca em prática. Eu, particularmente, só aprendi porque eu coloquei em prática o Uhum. que eu aprendi lá dentro. É mais ou menos como você faz um curso de teologia online. Você passa a aprender mais sobre a Bíblia, a saber mais sobre a Bíblia. Da mesma maneira é o marketing digital. Só que muita gente vende ilusão para as pessoas. Você não vai ganhar dinheiro de um dia para o outro. Para você ganhar dinheiro com o mercado digital, você tem que estudar. Por quê? Tudo funciona com estratégias. O que são estratégias? Você tem que ter poder de persuasão para vender, você tem que saber criar funis de venda, você tem que saber subir campanha, você tem que saber fazer anúncio, criar criativo. Então, isso envolve vários quesitos para você conseguir ter resultado nas vendas, tendo em vista que quando você adquire um curso verdadeiro, fiel, que você pode acreditar, você pode ter certeza que você vai conseguir ter resultado. Um exemplo, eu me lembro que uma vez, Gabriel, eu queria vender fora do país. Para vender fora do país já é algo mais complexo, algo mais difícil. Quem ensina geralmente cobra muito caro, coisa de 10, 20, 30, até 50 mil reais. E eu me lembro que apareceu um anúncio para mim. Eu falei, olha, eu vou comprar esse curso porque se o rapaz está falando que vai dar resultado, eu acredito que vai dar resultado. Eu paguei num curso R$ 297 e aprendi a vender fora do país. Economizei mais de 14 mil reais, porque um amigo meu, como um amigo, ele ia fazer para mim por 15 mil reais uma mentoria para me aprender a vender fora do país. Ou seja, tudo está condicionado ao seu estudo. Não é dinheiro da noite para o dia. Não é fácil também, mas se você se dedicar, se você estudar, se você ali tirar pelo menos uma hora do seu dia é o suficiente para você aprender com no máximo um mês, colocar em prática e começar a ter resultados. Né? Foi difícil no começo, Diego? Foi difícil porque é algo que exige paciência, né? Uhum. Não é legal você assistir videoaulas, é um pouco É enjoado, chato. é chato, isso aí. E eu assisti um pouco, assisti outro pouco, até que certo dia, o que ativou a minha mente mesmo foi um antigo carro que eu tinha bater o motor. Quando ele bateu o motor, eu pensei, o que eu vou fazer agora para consertar esse carro sem dinheiro? E eu dependi do carro para atender as minhas agendas, né? Fazer o que eu tinha de fazer no dia a dia. E eu me lembrei do mercado digital. Foi aí que aquela chave virou. Eu tinha um conhecimento, eu comecei vendendo e-book. Eu me lembro, Gabriel, que no primeiro dia que eu coloquei pôr em prática, eu comecei a pôr em prática o que eu aprendi, eu fiz R$ 600. No segundo dia, eu fiz 500 e algumas coisas. E 500 e poucos reais. Eu só sei que no mês, eu comecei mais ou menos no dia 11. Naquele mês, eu fiz mais de 23 mil reais de comissão. E o que é mais absurdo, eu não fui dono de produto, eu não comprei produto, eu não paguei por produto, eu apenas fui afiliado a esse produto, ganhei comissão como afiliado e consegui obter esse lucro. Que hoje, na verdade, esse mercado financeiro cresceu bastante, né? Você vê que hoje tudo, as minhas compras hoje, eu acho que 80% delas eu compro na internet.
tudo que eu vou comprar hoje eu compro na internet. Então é um mercado muito bom de se entrar, né? É bom. Só que muita gente, eu acredito que desiste, ô Diego, por não pôr em prática ou por não se dedicar. Você já passou por um processo? Você vende o curso também, né? Vendo. Você vende a mentoria de como a pessoa ganhar na internet. Você já se deparou com pessoas que não se dedicou, não fez o curso, não investiu, não teve paciência e depois te criticou, falando que você vendeu um curso que não dava em nada? Ah, eu já deparei com muitas pessoas que compraram o curso, não se dedicaram, acharam que seria dinheiro fácil e acabou que colocou a culpa em mim, né? Jogou a culpa para cima de mim, sendo que eu entreguei o produto que ela comprou. Mas uma coisa que muitas pessoas não sabem, tudo que você compra na internet, Gabriel, você tem 7 dias de garantia. E eu sou Hum. uma pessoa bem honesta quando eu vendo lá o meu produto, né? Principalmente quando eu vendo curso. Eu sempre falo com o aluno: olha, você está começando agora, se você vê que não é para você, você tem 7 dias de garantia, pode solicitar o seu reembolso. Mas se você continuar, pôr em prática tudo que está aqui dentro, você vai conseguir ter resultados e eles serão inevitáveis. Você teve algum aluno assim que passou a ganhar mais do que você? Para você ter ideia, tem um aluno meu que eu ensinei ele do zero. Inclusive, ele é um pregador chamado Danilo. Eu ensinei ele do zero, ele aprendeu, começou a trabalhar no mesmo caminho que eu ensinei, hoje eu trabalho para ele. Olha aí, gente. Então, hoje o mercado digital ele cresceu demais, demais mesmo. É uma área que você aconselha o pessoal a entrar, Diego? Com certeza, irmãos, eu aconselho você a entrar no mercado digital, se dedicar, porque foi através do mercado digital que hoje eu tenho um carro bom para andar, tenho uma moto boa para andar, estou dando um conforto melhor para minha família. Foi tudo através do mercado digital. Eu aconselho porque o mercado digital ele vai trazer um resultado mais rápido do que você estivesse trabalhando de carteira assinada ou algo assim do tipo. Só que antes desse resultado, é preciso um tempo para você aprender e pôr em prática tudo que você vai aprender. Então eu aconselho muito, irmão, você que quer começar no mercado digital, dê o primeiro passo, estude. E outra coisa, foque em inteligência artificial. Hoje tudo que eu faço, Gabriel, a maioria das coisas que eu faço, as estratégias que eu tenho, são tudo gerado com IA. Uhum. Eu não tenho uma capacidade mental de fazer o que eu faço pela minha própria mentalidade. Tudo é Uhum. gerado com a inteligência artificial. Eu treinei a inteligência artificial, ela conversa comigo, após eu conversar com ela, entender o que eu quero, ela me entrega a estratégia pronta. Para você ter ideia, esse dia, com 5 minutos, eu criei um produto todo gerado com a IA, criei uma página de venda, tudo gerado com a IA, com aproximadamente 5 minutos. Esse tempo foi o tempo suficiente para eu fazer esse produto e começar a vender ele. Nossa, que legal. É interessante, gente. Eu tô até pensando em entrar agora para o mercado digital também, por isso que eu aproveitei o ensejo aqui para fazer essas perguntas, até para tirar umas dúvidas que eu tenho, muita gente que tem meio que o pé atrás de entrar no mercado digital. Mas como eu vi que eu estava comprando muito na internet, eu fiquei pensando, cara, se eu voltei 80% de coisas que eu comprava para a internet, porque você compra um negócio na internet, eu comprei agora um produto no TikTok Shop, um telão, um tecido para o retroprojetor lá da igreja. Cara, eu paguei R$ 45, fez uma diferença absurda. Chegou na minha casa com 3 dias de. Então, aí, se você vai procurar um produto desse hoje, você nem acha É. para comprar, né? Você vai procurar aí, é difícil, outras coisas aí que você compra hoje. Então, super, eu vejo que é tanto que muitas lojas físicas quebraram. Casa do absurdo de imposto, hoje é muito mais fácil você vender um produto na internet. Então, você ensina hoje, Diego, tanto você vender o produto para si mesmo, como se afiliar a empresas e vender o produto para a empresa. Isso aí. Existe essa questão de venda, vamos supor, você se afilia vou usar um exemplo aqui, ao Mercado Livre ou alguma coisa assim, você vende lá para uma empresa, um exemplo, e eles mesmos se responsabilizam em enviar o produto e tal, você só faz a venda e ganha sua porcentagem?
É exatamente desse jeito que o mercado funciona. Você apenas faz a venda e o produtor se responsabiliza em entregar. Você não precisa ser dono do produto, ter estoque do produto. Você vendeu, o produtor se responsabiliza em entregar o produto. A única coisa que vai acontecer com você é receber a sua parte da sua comissão. Vendeu, bate na hora a comissão, bateu na hora a comissão, você pode sacar via Pix pela sua conta bancária. Você precisa ser uma pessoa influente para se dar bem no mercado financeiro? Não, você não precisa ter influência nenhuma, até porque dentro da mentoria nós ensinamos você a vender sem aparecer. O que é vender sem aparecer? Sem ter que pedir para ninguém comprar nada de você. Para você ter ideia, eu tenho um perfil aí, Gabriel, porque meu celular está carregando, eu mostraria aqui agora ao vivo. Ele tem um seguidor e eu vendo com ele. Ele tem um seguidor. Legal. Eu vendo com ele, ou seja, Então não você preciso de usa influência o para vender. Instagram para vender. Para vender. Porque o Instagram eu faço campanha, subo o anúncio, né? E através dele eu recruto, é o chamado na linguagem do marketing digital de leads. E ali eu faço as minhas vendas. Da mesma maneira, quando eu crio um produto, ali eu já vendo de forma automática, só bate minha comissão. Ah, legal, legal, que bênção. Diego, então, recentemente, mudando aqui de assunto, vamos voltar aqui. Você passou por uma dificuldade grande recentemente agora, né? Já crente, pregador há vários anos, convertido há vários anos. E pelo que eu fiquei sabendo, eu nem te perguntei como foi exatamente para mim te perguntar aqui. Então, o que ele vai falar para mim aqui, é claro que ele comentou algumas coisas comigo, mas o que ele vai falar para mim é coisa que eu não sei, que eu deixei para perguntar pessoalmente. E eu vou aproveitar e perguntar ao vivo. Você foi preso, Diego? Isso a gente ficou sabendo que você foi preso. Foi no aeroporto? Como é que foi isso? Foi um BO do passado? Conta pra gente aí em detalhes o que você se sentir confortável para contar, é claro, né? Não vamos constranger a sua pessoa aqui. Mas fale pra gente aí como foi lá dentro, teve um propósito de Deus nisso, o que Deus queria contigo nisso, você aprendeu alguma coisa, foi bom pra você, foi ruim? Fala aí pra gente em detalhes como é que foi aí. Gabriel, na verdade, Deus me levou dentro do presídio para consertar uma igreja que estava em pecado. E Essa igreja dentro do presídio. Dentro do presídio. Uma igreja que estava em pecado de fornicação, adultério, roubo, contendas e tantas outras coisas. Eu recebi um convite para pregar em um outro estado do Brasil. Não vou revelar que estado que é esse para preservar algumas pessoas. E chegando nessa localidade, antes de eu desembarcar do avião, eu fui abordado dentro do avião. E pediram somente para me acompanhar, os policiais, e quando eu saí para o lado de fora, eles só me comunicaram: Diego, há um resquício de um processo antigo seu, o juiz mandou o mandado de prisão, nós estamos dando cumprimento. Naquele momento ali eu fiquei desesperado, mas ao mesmo tempo confiante em Deus. Diego, só um momento. Eles te abordaram de forma agressiva, de forma educada, te constrangeram? Você estava dentro do voo, estava chegando, estava embarcando? Como foi? Eles me abordaram de uma forma bem educada. Eu estava chegando para pregar nesse estado, me conduziram, foram muito educados comigo, não fizeram nada assim para tentar me prejudicar ou, quem sabe, querer denigrir a minha reputação, meu caráter. Eles me trataram muito bem e só me comunicaram mesmo acerca desse mandado de prisão, né, e falou que ia ser transferido para um presídio. E naquele momento veio o desespero por eu estar longe da família, longe de casa, longe do meu estado, a 2.000 quilômetros de casa. Mas ao mesmo tempo veio aquela confiança, né? Como nós olhamos para o que Paulo escreve, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu cheguei dentro do presídio, Gabriel, em uma cela que cabia 20 pessoas, tinha 80. Meu Deus. Não dava nem para sentar, nem para dormir. Essa cela era uma cela de espera. Quando eu pisei dentro da cela, alguém me conheceu da internet e falou: conheço ele da internet, ele é pregador. Tinha um varão que estava lá na mesma situação que eu, por causa de processo antigo. Ele iria pregar, só que pediram para ele: espera 5 minutos, daqui a pouco você começa a pregar. Foi o tempo de eu chegar. Quando eu pisei dentro da cela, Gabriel, com 2 minutos que eu estava dentro da cela, eu peguei a Bíblia na mão. Do jeito que eu peguei ela aberta, em Ezequiel 37, eu comecei a pregar. Eu me vi no vale de Osso Seco.
Quando eu comecei a pregar, fiz o apelo, 15 almas aceitaram a Jesus. E eu me lembro que lá estava um jovem no canto da parede, encostado, e Deus me entregou uma profecia para entregar para ele. Eu falei: jovem, assim te diz o Senhor. Você veio parar aqui neste lugar por causa da sua desobediência. Lembra quando você estava na minha presença, mas por causa das suas más companhias, você veio parar aqui. Mas, portanto, eu te trouxe para cá para você consertar o que é para consertar. E por amor à tua mãe que tem orado por você. Naquele momento, aquele jovem começou a chorar. E para tu saber que eu falo contigo, esta semana eu fechei a sua sepultura. Não era nem para tu estar aqui dentro desse presídio, era para tu estar enterrado. Quando eu acabei de entregar a profecia para ele, Gabriel, tinha um homem do lado dele que bateu no ombro dele e falou: esta semana eu fui 5 vezes de carro para te matar, eu não te achei. Aí que o homem desabou chorando. Naquele momento eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus também. E dali fiquei mais uns dias naquela cela de espera e eu subi para o pavilhão. Quando eu cheguei no pavilhão, eu me deparei com aquela igreja que estava em pecado. Tudo quanto é tipo de pecado era tolerado, principalmente a fornicação e adultério. E certo dia eu fui questionar os líderes daquela igreja, eles falaram que ali era cadeia, que aquilo era normal. Eu falei que aquilo não era normal, porque Deus nunca deixou de ser santo. Deus nunca se adaptou ao ambiente para compactuar com o pecado de ninguém. Eu comecei a fazer o que Deus confiou a mim, pregar a palavra de Deus, verdades cortantes. E eu me lembro que quando eu comecei a denunciar o pecado, eles chegaram e falaram para mim que eu não poderia pregar aquilo porque que aquele lugar era uma cadeia. E que se eu continuasse pregando aquilo, eles iam dar jeito de dar bonde em mim. O que é dar bonde? Transferir para outro presídio. E segundo as pessoas que estavam lá, naquele presídio que eu estava, era o melhor presídio do estado. Os outros presídios eram péssimos. E eu pensei comigo: meu Deus, já estou longe de casa. Se eu for para um presídio pior, vai ser pior ainda, Jesus. E o que aconteceu, Gabriel? Eu confesso para vocês que eu tive um pouco de medo. Eu fiquei com medo de continuar pregando porque eles tinham um certo poder de conseguir me mandar para outro lugar. Foi aí então que certo dia Deus me usou para entregar uma profecia para um homem de muita autoridade dentro daquele presídio, que aliás é um homem que praticamente mandava ou manda dentro daquele pavilhão que eu estava. E eu entreguei uma profecia muito dura para ele. Eu falei: olha, assim diz o Senhor para você: conheço o teu deitar, conheço o teu levantar. Uma hora tu fala: Senhor, vou te servir. Outra hora tu fala: tô cheio de ódio no meu coração. Mas, portanto, eu digo para ti, homem, desce de cima do muro, toma vergonha na tua cara e te conserta, porque eu tenho algo grande para fazer na tua vida. Porque se tu sair daqui de dentro sem mim, tu vai sair para descer a sepultura. Mas se tu sair daqui de dentro comigo, tu vai sair para viver, e quem tentar se levantar contra você, eu mesmo vou fazer questão de fazer descer por causa de você. E Deus me deu mais algumas coisas que eu entreguei para aquele homem, e ele chorou. Eu nunca vi aquele homem chorando. Era um homem de muita autoridade, Gabriel. De tanta autoridade que ele andava cercado por aproximadamente 50 homens que faziam a segurança dele. Ou quase 50 homens. E após eu entregar a profecia para ele, ele chorou. E eu saí da presença dele, né? E eu tô lá sentado no pátio, aí um soldado chegou, né, dele. Irmão Diego, levanta que o chefe tá te chamando. Eu falei: ih, Jesus, o que eu fiz? Eu só entreguei a sua palavra, senhor. Eu falei que o senhor mandou eu falar. E eu falei: ó, não devo nada, não tô temendo a morte também. Eu vou lá ver o que esse homem quer comigo. Irmãos, quando eu cheguei naquele homem, ele falou: irmão Diego, você falou pra mim algo que só eu e Deus sabia. Eu falei: irmão, eu não falei nada. Quem falou foi Deus. Ele apenas me usou pra falar. Ele falou: irmão Diego, a partir de hoje eu vou deixar avisado dentro dessa cadeia. Eu vou falar com as palavras que ele me falou, irmão. Irmão Diego, quem mexer com você aqui dentro, o bagulho vai ficar doido. Porque quem mexer com você vai mexer comigo. Naquele momento eu já vi um mover de Deus. Por quê? Eu tive medo dos crentes que me ameaçaram porque eu estava pregando a verdade. Passou-se uma semana dessa profecia, a mãe de um detento veio até mim e disse: homem, assim te diz o Senhor, eu trouxe você aqui apenas para fazer uma missão que ninguém teve coragem de fazer. Mas você tem se calado diante de coisas que eu não tenho nem precisado te mostrar. Você tem visto com os seus próprios olhos. Tu tá pensando que vai ficar um ano aqui dentro desse lugar, homem? O que eu tenho contigo aqui dentro é para dias. Então apressa-te, homem, e faça o que é para fazer. Arranca quem é para arrancar. Não tenha pena de ninguém. Ou por acaso você se esqueceu que eu usei um ímpio para te dar autoridade para você voltar a pregar a verdade, irmão? Naquele momento eu caí chorando aos prantos, pedindo perdão a Deus, Gabriel. É forte.
pedindo perdão a Deus por ter me calado diante da responsabilidade que Deus me deu. Quando passou-se algum tempo após aquela profecia, eu cheguei até esse homem e falei, irmão, posso falar contigo? E ele falou, pode falar, minha bênção, vem cá. Eu cheguei até ele e eu falei, tá acontecendo isso, isso e isso. E Deus acabou de me repreender através de uma irmã. Falou que se eu não pregar, não consertar essa igreja, eu não vou sair tão cedo desse lugar. Mas se eu fazer o que é para mim fazer, quanto antes eu imaginar, ele vai atravessar comigo pro lado de lá. Só que eu estou pregando a verdade, eles me ameaçaram a me dar bonde daqui. Aí ele me fez uma pergunta, minha bênção, quem é que manda na igreja aqui dentro? Aí tinha os líderes lá dentro, né? Eu falei, fulano, ciclano e bertano. Ele falou, minha bênção, quem é que manda na cadeia? Eu falei, quem manda na cadeia é você. Ele falou comigo, quem manda na cadeia tá te dando autoridade. Arranca essas bênçãos do mal daí. Faça a obra que você tem que fazer para Deus para tu ir embora daqui. Irmão, foi só o fazer o que Deus queria que eu fizesse. Ele usou um ímpio para me dar autoridade, para me voltar a ter coragem, pregar a verdade e consertar uma igreja que estava desconcertada. Foi só o fazer, Gabriel, para a glória de Deus, que ele confiou a mim, que ele quebrou o protocolo. Era para mim ter ficado 1 ano preso. Eu fiquei 4 meses, estou aqui hoje testemunhando para a glória do Senhor. E eu digo para você, nenhuma prova é para te matar, é para te fortalecer, é apenas para você ter experiências com Deus e crescer em maturidade na presença dele. Então foi esse o motivo e o propósito que Deus me levou dentro daquele presídio, para consertar uma igreja que estava em pecado. Glória a Deus, é forte. Sem contar inúmeras almas que aceitaram a Jesus também, que até hoje eu recebo mensagens de pessoas que saíram de lá e falam que foram muito edificados com as pregações, que aceitaram Jesus através de mim, que estão caminhando. E hoje eu fico muito honrado por Deus. Em primeira instância, Gabriel, doeu bastante porque eu estava longe da minha família, não tinha visita todas as semanas, mas hoje eu glorifico a Deus porque eu cresci em maturidade, eu tive mais experiência com Deus e eu tive convicção e certeza que o Senhor é comigo, está comigo, peleja por mim e vai na frente por mim. Qual foi sua maior dificuldade lá dentro, Diego? Olha, minha maior dificuldade foi a ausência da minha família, né? Ficar, às vezes, meses sem ver a minha família. Eu cheguei a ficar meses, na verdade, 1 mês e alguns dias sem ver a minha esposa e meu filho, né? Porque morava muito longe, o custo estava muito alto e ela também não podia locomover sempre para lá, para aquele lugar, para estar me vendo, né? Essa foi uma das maiores dificuldades e ali se iniciou uma guerra no campo de batalha chamada mente. E muitas vezes, Gabriel, apareceu inimigos do processo. O que são inimigos do processo? Vozes que tentam atrapalhar o processo. Eu quero aproveitar esse ensejo que eu estou testemunhando aqui e dizer para você que o mais perigoso não é o processo. Às vezes o processo é amargo, o processo dói, no processo tu chora, no processo tu clama. Mas o mais perigoso que o processo são os inimigos do processo. São aquelas vozes que dizem, cadê Deus agora? Você não era fiel a Deus? Por que ele está permitindo você passar por isso? Mas entenda uma coisa, irmãos, todos os processos que Deus permite a gente passar é para crescimento espiritual. E os inimigos do processo martirizavam a minha mente. E quantas vezes eu pensei, Gabriel, em voltar, depois de ter feito amizade com esse homem por causa de uma profecia, quantas vezes eu pensei em me aliar ao lado dele, se tornar um soldado dele. Mas o que me motivava a não fazer o que eu pensava em fazer, o que as vozes inimigas do processo mandavam eu fazer, são as pessoas que se inspiram em mim, as pessoas que acreditam em mim, as pessoas que abandonaram o crime por causa do meu testemunho, as pessoas que quando pensam em parar, olham para mim de pé, que saem do crime, saem do tráfico, saem da vida errada e ainda estão se mantendo de pé porque estão se inspirando em mim. Vocês que estão me vendo aqui, falando nesse podcast, vocês são as maiores motivações que Deus colocou no meu caminho para mim não parar na caminhada cristã. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. E Diego, eu vou dizer algo aqui em rede nacional. Cara, existe uma igreja que te ama. Quando a gente ficou sabendo da notícia, você vê o tanto de gente que entrou em contato, aquela preocupação, tanto de gente que estava ali falando, vamos orar, estamos orando por ele, aquele pessoal preocupado mesmo contigo. Uma igreja que, graças a Deus, te abraçou. Com certeza, nesse processo aí, você temeu uma aversão ministerial?
Porque os Temiam. crentes são terríveis, né? São. Ah, o cara foi preso, deve estar devendo, mas graças a Deus não teve isso, né? Pelo contrário, eu vi que a igreja entendeu o processo que você estava passando e, pelo contrário, te abraçou mais ainda, né, Diego? Eu comecei uma série de estudos na igreja sobre as 7 igrejas da Ásia, toda terça-feira, e ontem a doutrina foi sobre a segunda igreja em Esmirna. E Jesus, ele se apresenta à igreja de Esmirna, dizendo: eu sou aquele que fui morto e revivi. Ele vai dizer: eu conheço a tua tribulação, porque em Esmirna tinha uma estátua de César, todo mundo tinha que adorar, e quem adora outro deus, seja Zeus, Diana, Atenas, ele não tem dificuldade de adorar outro deus, mas cristão não adora outro deus. E era obrigatório adorar César. E como eles não adoravam, eram considerados rebeldes contra o Império Romano. Então foi uma perseguição. Jesus vai dizer: eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico, porque eles eram pobres, porque eles eram tão rejeitados como cristão, a igreja de Esmirna, que as pessoas saqueavam seus comércios, seus negócios, e era uma igreja pobre. Eu até falei que os teólogos da prosperidade iam infartar em Esmirna, porque eles iam mandar o pessoal determinar e não ia acontecer nada. Ia mandar o pessoal profetizar e não ia acontecer nada, porque era uma igreja diferente de Filadélfia, que Jesus poupa eles da tribulação. A igreja em Esmirna, Deus faz eles passar pela tribulação. Eu costumo dizer que Deus poupa o Brasil, não sei, possa ser pelo voto de Oswaldo Aranha em 1948, que abençoe Israel, Deus abençoe. Porque Deus tem uma paciência com o Brasil, e a gente vê que, assim como Esmirna, Deus não poupou Esmirna, Deus não tem poupado os cristãos na China, na Coreia e na Nigéria. Tá tendo massacre de cristão lá agora. E aqui no Brasil, não. Aqui tá distante. Quando a gente fala em perseguição aí, é o pessoal falando mal dos cristãos, culpando os cristãos, mas a perseguição de morte mesmo, de tribulação, nós não estamos vivendo. Aí Jesus vai dizer a eles: ó, vou permitir que Satanás lance vocês dentro de uma prisão. E vocês sofrerão 10 dias. E alguns estudiosos apontavam que esses 10 dias podia simbolizar 10 estágios de sofrimento da igreja, e outros, a maioria, e eu acredito que era literal ali, que eram realmente 10 dias, porque a cadeia em Roma, naquela época, ninguém queria ir para lá. Porque diferente do Brasil, que se você for preso, dependendo aí, você ganha mais do que trabalhando aqui fora, lá eles não investiam em presídio. Então a pessoa passava fome, apanhava demais, e às vezes depois de eles destruir toda a sua família, eles te jogavam na rua, todo quebrado, machucado, para morrer na rua. E os cristãos sofriam por causa disso. Então, existe coisas que Deus vai nos poupar, e existe coisas que Deus vai permitir a gente passar. E é nessa hora. Aí, que o Senhor vai dizer a eles quando fala que eles vão passar pela prisão? Porque raramente alguém voltava vivo. Era em menos de 10 dias. Eles morriam. Aí o que Jesus vai dizer? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É difícil ser fiel até a morte. Mas quando eu vejo você no auge do seu ministério, estourar um processo do passado, você sendo preso, fazendo a obra de Deus, e lá dentro você permanece crente, prega o evangelho, faz uma limpeza lá por ordem de Deus numa igreja que estava bagunçada, restaura os princípios e ganha alma, eu vejo em você uma pessoa que, mesmo numa maior dificuldade, permaneceu fiel. E a gente encontra crente que quer mudar de igreja porque diz que o pastor não gosta dele, porque o irmão não deu oportunidade para ele, porque ele queria uniforme rosa e a outra queria azul, e escolheram o azul, não escolheu o rosa dela, porque queria solar, não deixaram solar, porque queria fazer e não fez. Então a gente vê, é complicado. Mas, como o Diego acabou de dizer, ninguém é super crente. Você teve o seu momento de pensar em retroceder, mas Deus te deu força ali. Que conselho você dá para alguém aí agora que de repente está na mesma situação que você?
estourou um processo do passado, chegou uma bronca, vai ter que enfrentar a prisão, tem alguma coisa para pagar do passado e tá crente, tá querendo ficar crente. Que conselho você dá para essa pessoa, Diego? O conselho que eu te dou é seja fiel ao Senhor, porque uma certeza absoluta eu tenho. Deus é o único ser que nunca, de maneira nenhuma, será infiel. Até porque a infidelidade não faz parte do caráter de Deus. E eu digo para você, Gabriel, e para todos que estão também assistindo o podcast, o que doeu mais em mim parar nessa situação não foi nem em si o processo, foi saber que, colocando na lógica, esse processo estava pago, porque era uma sentença de 4 anos e eu paguei 5 assinando. Uhum. Só que o juiz não descontou o tempo que eu assinei. Então eu entendi que foi verdadeiramente uma missão de Deus aí naquele lugar. E eu perguntava direto, Senhor, mas o Senhor não é um Deus justo? Só sabe, Pai, que se for colocar na lógica humana, eu paguei isso. Eu não devo isso. E Deus um dia me respondeu, sabe de que maneira? Ele usou um macumbeiro para falar comigo. Lá no presídio. Lá no presídio. Lá dentro tinha tudo quanto é coisa ruim, irmãos. O que você imaginar, não preciso nem falar. Tinha dentro do presídio. O homem macumbeiro chegou bêbado na porta da cela. A cadeia era aberta, né? Você ficava na cela, mas você podia sair para fora. E ele falou, cadê aquele pastor de óculos de São Paulo? Um magrinho. Eu falei, não sou de São Paulo, não, sou de Espírito Santo. É você mesmo. Ele, olha, eu vim cá falar com você porque Deus mandou falar com você. Tu tem perguntado por que Deus tu tem deixado acontecer isso comigo. Você não está preso aqui por causa natural. Você está preso aqui por causa sobrenatural. Eu trouxe você aqui somente para fazer uma missão e você vai voltar para sua casa. Eu tô falando isso porque Deus mandou falar isso com você. E é só isso, o cara estava alcoolizado. Virou as costas e saiu. Aí uma pessoa da cela falou comigo, você conhece ele, irmão Diego? Eu falei, conheço não. E esse rapaz falou, ele é macumbeiro. Eu falei, sério? Sério? Eu falei, quando Deus quer falar com você, ele usa quem você menos imagina para ter certeza que é ele que tá falando contigo. Rapaz, então forte, eu vi que foi Deus que falou comigo através de um macumbeiro e que ele me levou lá dentro verdadeiramente para fazer uma missão. E foi aí que eu me agarrei mais à cruz, comecei a pregar mesmo contra o pecado, arranquei as pessoas que era para arrancar de dentro daquele lugar. A igreja voltou a ter paz, voltou a ter comunhão. Não passou 1 mês e 10 dias, eu fui embora para casa, Gabriel. Glória a Deus. E detalhe, tá? Para vir embora para casa, Deus patrocinou tudo. É mesmo? Passagem de avião. Rapaz. Deus levantou pessoas para me buscar na porta do presídio, me levar para o aeroporto, pagar minha passagem. Cheguei em casa sem gastar R$1. É isso que Jesus faz, irmão. Deus é fiel, glória a Deus. Aleluia. Aquele velho dito que as pessoas dizem, né? Ele não deve ninguém, ele paga bem. Rapaz, ainda mais indo Deus fazer uma obra É. naquele lugar, né? Deus cuida. Diego, qual foi sua maior experiência lá dentro? Rapaz, então, a minha maior experiência lá dentro foi pregar para aqueles homens sanguinários, né? Não eram qualquer preso, não era qualquer pessoa que estavam ali, né? Eram pessoas que tinham coragem de matar ali dentro mesmo, Gabriel. É mesmo? Era pessoas que tinham coragem de tirar sua vida ali dentro mesmo, até porque é um lugar que não tem tanta segurança, né? Uhum. É um lugar que as pessoas... Eu confesso a você, cara, que eu passei um lugar lá que até pistola dentro da cadeia tinha, cara. Rapaz. Escopeta calibre 12 tinha também. É mesmo, cara, misericórdia. Dentro da cadeia isso. E, meu irmão, eu pregava do jeito que eu mandava, que Deus mandava eu pregar. Você não precisa de alvará. Você precisa primeiro se converter, tomar vergonha na tua cara e aceitar Jesus. E eu não vou profetizar alvará para ninguém aqui, porque eu não quero ser compactuante do seu assassinato. Eu profetizo que você vai ser liberto, vai ser transformado, regenerado pelo sangue de Cristo e vai sair daqui como um pregador do evangelho. Às vezes, Gabriel, eu pregava naquela unção ali de Deus que me envolvia, mas quando eu acabava de pregar, batia aquele certo receio. Jesus, será que esses presos não vão me matar depois dessa pregação? Não vão me matar dormindo? Só que, na verdade, depois eles elogiavam a pregação. Por quê? Guarde isso daqui, você que é pregador. Quem tá nessa vida, eles não querem ouvir oba-oba, cuti-cuti, não. Eles querem ouvir palavra cortante, verdade que confronta. Eles querem ouvir que pecado é pecado, Deus é santo, se morrer no tráfico, se morrer no crime, se morrer no pecado, vai pro inferno e ponto final. É esse tipo de mensagem que eles querem ouvir.
Então, quer um conselho para você? Não tenha medo de pregar a verdade para criminosos, para homicidas, para traficantes. Esses são os homens que mais vão aceitar a verdade do que os crentes, Gabriel. Eles vão mais aceitar a verdade. Porque tem aquele ditado, né? Uma vez eu vi um rapaz falando, né? Porque estava lidando com uma situação muito chata com um irmão na fé, e ele disse assim: cara, se no errado você tem que ser certo, imagine no certo. Porque existe regras, existe. Por isso que se chama crime organizado, porque é organizado. Se Organizado. você quebra a regra lá, dependendo da regra que você quebrar, você paga com a vida. Então, aí, às vezes, a pessoa chega na igreja e fica vivendo uma vida de bagunça, uma vida, fica brincando com a fé. Só que no meio pelo menos na minha época, eu tive pouco tempo, acho que eu fiquei dos 14 aos 18, foram 4 anos envolvido aí nesse mundão, mas eu sempre via e tinha isso. Eu lembro que uma vez a gente foi cometer um assalto, e na hora que eu enquadrei a menina, uma coisa me chamou a atenção, o cabelão grande dela. Falei, bora, passa o celular. Quando ela abriu a bolsa, eu vi a Bíblia. Falei, moça, você é crente? Ela disse, eu sou. Falei, pelo amor de Deus, me perdoa. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu peguei, virei as costas e saí correndo. Porque tinha um respeito. Aqui eu já preguei várias vezes na Papuda. Pastor Fernando, um abraço, Pastor Fernando. Até eu já fiquei trazer o senhor aqui, não trouxe ainda. Pastor Fernando comanda a igreja aqui na Papuda. E aqui, diferente da igreja lá, você encontrou, eu encontrei uma igreja ali sendo igreja. Porque lá os irmãos, quem é crente é mesmo. Os bandidos não aceitam você se esconder atrás da Bíblia. Se eles souber, dá problema. Então, se você decide ser crente, você tem que ser crente e andar na linha. Porque se eles pegar, como chama, irmão caô, irmão banda, dá problema, você vai apanhar, você vai sofrer. Então, tem que ser crente. Uma coisa que eu achei interessante lá, os irmãos que não têm visita, não recebe ali o auxílio da família, não tem como comprar uma pasta de dente, uma escova, alguma coisa assim íntima. Os que recebem, dizimam, e o dízimo é dividido para os irmãos que não têm visita, não têm condições de comprar, e etc. É uma igreja bem respeitadora. Então, eu vi na minha época esse respeito pelos cristãos, só que essa cobrança. Se você é crente, você tem que ser crente mesmo, né? Então, bandido, se você chegar lá com historinha pro lado dele, você sabe que eu fui no Rio de Janeiro, fiquei no Morro do Alemão, o Jairo Gregório até brinca com isso, que a gente subindo lá, o morro, ele falou, aí, mano de Brasília. Aí os caras tudo de cima, né, que lá o negócio é louco. Os caras, pois é, ele vai orar por mim, se eu não sentir nada, ele não desce vivo daqui não. Deus me Aí, livre. sério, aí o cara começou a rir. Brincadeira, irmão, Deus é brincadeira. mais. Mas aí, realmente, eles respeitam o crente nas comunidades, no meio do crime. É até assustador ver você falar de uma igreja bagunçada dentro do presídio, porque os próprios traficantes não aceitam isso. Por outro lado, esses dias, não sei se foi no Pernambuco, onde foi, um pregador pregando na rua, e ele pregou e ele falou, olha, Jesus é maior do que facção criminosa. E os caras depois mataram ele. Eu fiquei pensando assim, cara, as facções virou essa comediagem hoje. Que tinha um respeito, cara. E outra, Jesus realmente é maior do que qualquer facção, do que qualquer coisa, a gente sabe. Com E os certeza. caras mataram o pregador porque pregou a verdade. É isso. Então, pregar a verdade hoje, principalmente naquele lugar, realmente é colocar a cabeça a prêmio, né, dentro de um presídio, que nem você falou aí, né? Chegou lá e começou a pregar a verdade mesmo, recebeu ameaças. Eu já fui ameaçado de morte pregando no estado do Piauí. E a gente que é pregador, acho que a gente tem que estar preparado para isso, né, Diego? Ainda Tem que mais estar gente que prega preparado. na rua. A gente que prega na rua tem que estar preparado, irmão. Parece muitas coisas no meio do caminho, né? Quantas pessoas vai querer te intimidar, né? Por você pregar a verdade, né?
Você E, que, lembrando aqui, foi até bom lembrar, você prega bastante na rua, né, Diego? Eu também gosto de pregar na rua. Você já se deparou com alguma situação difícil? Esse dia eu tava pregando aqui embaixo, aqui na favela aqui embaixo, e eu tô falando, eu comecei a pregar aquela mensagem, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e o cara abaixou assim, mas só que ele saiu rindo, assim. Você já se deparou com alguma situação assim, constrangedora? Alguém se levantou contra você pregando na rua? eu já me deparei, né? Um dia eu tava pregando numa praça pública, um homem passou na minha frente tampando o ouvido, colocou o dedo no ouvido tampando. Depois ele teve a audácia de voltar novamente, passar na minha frente e chamar eu de filho de uma boa mãe, para não dizer o contrário, né? Uhum. Trabalhar você não quer não, né? Queria ver se você se você quer trabalhar, seu filho de uma boa mãe. Ali, eu fiquei tranquilo, Gabriel, porque você vê que é o diabo usando a pessoa, né? É. Ainda mais na rua, e não era uma pessoa crente também, né? Então fiquei tranquilo, continuei pregando. Mas já teve casos de eu estar pregando em lugares extremamente perigosos, e um desses, um dia eu estava pregando, né? E aconteceu uma operação. 4 forças táticas invadiram esse lugar que eu estava pregando, que era uma boca de fumo de intenso tráfico de droga. A força tática lá no meu estado, onde que eu moro, Espírito Santo, é a tropa de elite do estado. Uhum. Não invadiu só uma, invadiu 4. Cada viatura vem com 4 policiais dentro, fortemente armados. E eu vi quando os traficantes passaram correndo na minha frente quando eu estava pregando. E quando eu olhei, eu vi as 4 viaturas vindo, voada. Você ficou igual o Não, Busca-Pé naquele no momento filme eu pensei, Cidade de Jesus, e Deus. agora? Eu Se correr, o corro. bicho pega. Eu corro, eu paro. Eu falei, mas se eu correr junto com eles, eles possam ser confundidos como traficante. Eu vou continuar pregando, Senhor. Os policiais, quando chegou, desembarcou da viatura, eu continuei pregando. Eu falei, se vocês mandarem eu parar, eu paro. Porque eles são autoridade constituída por Deus. Mas se eles não falarem nada, eu continuo pregando. Irmãos, enquanto eles fizeram a operação, eles começaram a invadir as casas. Alguns ficou fazendo ali a segurança do lado de fora ali, né? Outros invadiu uns becos assim. E eu pregando, o policial olhando para mim, balançando a cabeça. Ou seja, estava concordando com o que eu estava pregando, né? Uhum. Aí acabou que passou um tempo, na hora que eles foram embora, né? Embarcaram na viatura, as 4 viaturas passou e me elogiou. Isso aí, ó. Gostei da tua pregação. Continua assim, hein? Você vai longe. Eu falei, rapaz, o que Jesus Pô, faz, cara? legal, Deus hein, é cara? terrível. E E, uma vez evangelizando, dentro do ônibus, na hora que eu entreguei um folheto pro cara, o cara pegou o folheto, amassou. Uma nota de 50 ninguém me dá. Sai daqui! meu Jesus. Aí eu falei, uma nota de 50 não salvaria tua alma. Meu Deus. Aí você quebrou ele. Virei e saí assim. Uma vez, cara, a gente entrou no metrô, eu, Diego, Bruno que é meu vice-pastor, e o Luiz Carlos. Na hora que a gente entrou no metrô, cara, nós pregando, chegou um cara, ele era macumbeiro. O cara surtou, acho que o demônio, não sei o que foi, se era o demônio, sei lá. Eu sei que não suportou, o cara ficou atribuladão assim. Na hora que a porta abriu, ele saiu correndo. Eu falei, meu Deus, eu falei, quem dá crédito à nossa pregação? Meu Deus. Diego, pregando o evangelho, a gente que não é pregador só de púlpito, mas de rua também, conta pra gente uma experiência inusitada. Eu vou contar uma e você conta outra. Eu saí para pregar em algum lugar e eu tinha que ir para a parada do Centro Ceilândia aqui, onde é o metrô, e de lá pegar o metrô para ir. Foi eu e o Diego e outro amigo. E na hora que a gente entrou no micro-ônibus, entrou 2 moças, elas eram do job, né? Como diz a linguagem moderna. Como você sabe, porque elas estavam com roupa tão curta que chegava a mostrar a roupa mais íntima. E Deus falou comigo para mim ir até uma delas e falar: diga para ela que eu amo ela e não desisti da vida dela. Aí eu pensei, eu de terno, né, com Bíblia na mão, micro-ônibus lotado, eu falei, meu Deus, logo eu, logo aqui. O pessoal vai olhar, ó, o pastor dando em cima da prostituta. Meu Deus. Aí o Senhor falou comigo, tá preocupado? Não sou eu que te sustento, não sou eu que cuido de ti? Cuide do teu caráter, que da tua reputação eu cuido. Aí eu falei, tá bom, Deus, não tenho o que fazer, eu vou desobedecer a Deus. Aí tava perto de descer, eu fui lá nela, bati no ombro dela e falei, moça, Jesus me disse que te ama
e ele não desistiu da sua vida. Virei as costas e desci. Quando eu desci, cara, que eu olhei para a janela, essa moça soluçava de chorar. Ela chorava muito, soluçando. Irmão, na hora que eu vi ela chorando, soluçando, eu senti uma presença de Deus tão forte que na parada do... Antes tinha um supermercado tático do metrô ali de Ceilândia. Eu comecei a falar em mistério, a pular e dar glória. Aí um dos meninos até falou, calma, Gabriel, tá escandalizando. Eu falei, que escandalizando, moço? Eu estaria escandalizando se eu estivesse pecando, adulterando, falar em mistério, glorificar. Nunca escandalizou, nunca vai escandalizar. Então essa foi uma experiência, assim, pregando fora do contexto congregação, né, igreja fora, que marcou minha vida, uma dessas experiências. Conte-nos uma experiência, você que prega muito na rua, você deve ter muita experiência para contar. Olha, uma experiência que me impactou muito foi um dia que eu fui pregar numa localidade geográfica que se eu pisasse lá sem Jesus era pisar para morrer, Uhum. porque é o local onde habita aqueles que se diziam meus inimigos. E quando cheguei nessa localidade, eu vi um homem que um dia tentou assassinar, tirar a minha vida na porta de um baile. Uhum. E quando eu vi ele, eu pensei, esse homem já tentou contra mim. Só que quando eu desembarquei, fui até ele, cumprimentei este homem, e ele falou comigo bem assim, varão, eu tô te acompanhando você na rede social, hein? Você nem imagina, mas eu vejo tudo que você posta. Você sim é um homem de Deus. Eu falei, amém, varão. Naquele momento, Deus falou nitidamente no meu coração o que Salomão escreveu em Provérbios 16:7. Quando o caminho do homem é reto e agradável diante dos olhos do Senhor, faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Ou seja, essa experiência me mostrou o quanto Deus é fiel com aqueles que são fiel e andam reto com eles. Não é só porque eu virei crente, não é só porque Deus me levantou como um pregador, mas porque o caminho meu tem sido reto e agradável diante dos olhos do Senhor. E para impactar mais ainda aquele rapaz, eu me lembro que após a pregação, Deus me deu uma profecia para entregar para ele. E Deus mandou falar com ele dessa maneira: portanto, não será chamado, aí fala o nome dele, né? Para não citar aqui, mas sim de evangelista fulano de tal. Que bênção. E ele falou comigo, irmão, como você sabe disso? Eu falei, não sei de nada. Não, que Deus usou uma irmã para falar a mesma coisa que você falou. Eu falei, não, porque foi ele que falou. Não foi eu que falei, foi ele que falou através de mim. Ou seja, essa foi uma das experiências que me deixou muito impactado. Eu carrego ela até hoje. Quando eu puder, tiver a oportunidade de testemunhar, eu irei testemunhar essa experiência. E eu digo para você que está assistindo, vale a pena ser fiel a Deus, ande reto com Ele, seja sincero com Ele, pois Ele tem a honraria esperando e guardado para você. Diego, com esse episódio aí da sua prisão, acho que o pessoal que já te conhecia, já te acompanhava, passou a conhecer mais a sua esposa. Fala pra gente aí como você conheceu sua esposa. O pessoal gosta de história de casais, né? Como é que foi, né? Porque você é feio demais, né? Como é que foi esse milagre aí? Conta. Porque eu até brinco com os irmãos lá na igreja, eu falo, o pessoal fala, nossa, Gabriel, sua mulher é bonita. Eu falei, cara, o pastor que tem uma mulher bonita, ele tá bem na congregação. Porque quando alguém chega lá para visitar a igreja e ver a esposa do pastor, a primeira coisa que ele vai pensar, Deus é na vida desse pastor. Deus é na vida desse pastor. Mas aí, conte aí como você conheceu a Emily. Primeiramente, eu quero aqui só ressaltar uma coisa. Eu era feio quando era do mundo, agora na presença sou bonito. Olha o brilho do Espírito Santo aqui. Emily, vou falar aqui no podcast como que eu te conheci, tá? Eu conheci ela pelo Facebook, Gabriel. E através do Facebook eu comecei a conversar com ela. E eu vi que ela não dava muita atenção pra mim, né? Era aquela menina assim bem difícil, né? Uhum. Aí certo dia eu vi ela pela primeira vez numa praça pública. E eu pensei, nossa, é aquela menina do Facebook. Aí eu cheguei perto dela, né? Comecei a conversar com ela, só que ela não deu nem atenção direito pra mim. E ali eu peguei o contato dela, comecei a conversar com ela. E eu tinha vontade de ter uma esposa de verdade. E ela me chamou a atenção pelo caráter dela. Uhum. Não foi aquele tipo de mulher que já no primeiro encontro foi pra casa comigo, entendeu? Foi um tipo de pessoa que... Nada contra quem faz isso, irmão. Só tô enfatizando como que foi o encontro com a minha esposa, né? Foi aquele tipo de pessoa... Nada contra e nada a favor. Nada contra e nada a favor também.
Mas E isso me chamou a atenção, porque ela não foi aquele tipo de pessoa que já foi para casa comigo, entendeu? Ela conversou comigo, foi conversando, não foi aquela pessoa que já se cedeu para mim. Então eu falei, Senhor, eu quero mudar de vida. Mas para mim mudar de vida eu preciso ter uma companheira ao meu lado, preciso de uma mulher de caráter. Eu não vou casar com qualquer mulher. Essa é a mulher que eu quero casar. Foi aí, então que eu insisti nela e hoje estamos casados já fazem 10 anos, para a É glória de mesmo? Deus. E ela já era da igreja? Não, ela não era da igreja, Gabriel. Minha esposa era do mundo, só que não fazia as coisas erradas como eu fazia, né? A única coisa que Uhum. ela fazia de vez em quando é beber. Não Uhum. usava droga, nada, só bebia de vez em quando, ainda assim influenciada por mim. E foi através dela que eu aceitei a Jesus. Ela começou a Hum. caminhar primeiro do que eu. Ui, que E legal. após ela começar a caminhar, eu vi que o comportamento dela mudou, as atitudes delas haviam mudado. E eu, por estar escravizado naquela vida, não queria nada com Deus. Às vezes eu ficava influenciando ali pros bailes comigo, pros morros comigo. Forçava ela a colocar roupa curta para sair comigo. Só que com o passar do tempo eu fui amadurecendo. Eu vi que não era aquilo que ela queria para ela. Eu não poderia ficar obrigando ela a andar da maneira que eu queria que ela andasse. Foi aí então que eu comecei a caminhar com ela. E daí eu aceitei a Jesus e estou firme e forte até hoje, para a glória de Deus. E ela foi um instrumento que Deus usou para me começar a caminhar na presença de Cristo. Glória a Deus, que bênção. Deus abençoe, viu, Em? Um abraço, qualquer hora dessa aí eu tô indo aí pra gente tomar um café por aí no Espírito Santo, terra boa. Esse casal aí, gente, é um amor de pessoa. Eu tive lá com a minha esposa, a gente deu um passeio, foi muito legal, né? Minha esposa amou, sua esposa é bênção demais. Que Deus continue Amém. abençoando vocês aí nessa jornada. Diego, como foi assim que você começou a pregar? Gabriel, eu comecei a pregar por causa daquele vídeo do testemunho que você citou no início do podcast. Sim. Logo que eu aceitei a Jesus, eu comecei a ver vídeos de testemunhos semelhantes àquele. Uhum. E certo dia, por eu ter alguns arquivos armazenados no meu Drive, porque a conta Google que eu uso é de anos, eu preciso dela para armazenar meus contatos, né? E eu extraí aqueles arquivos que estavam no Drive e fiz uma montagem rápida ali um pouquinho do meu passado e já com aquele início de tempo na igreja, com aproximadamente 3 meses que eu estava caminhando, né? As fotos que eu já tinha, bem poucas. Fiz aquela montagem rápida, bem amadora e postei no status do meu WhatsApp. Aí minha esposa falou comigo bem assim, Diego, você não posta isso no Instagram não, pelo amor de Deus, no Instagram não, no Facebook, você não posta isso no Facebook não, pelo amor de Deus, hein? Falei, não vou postar isso não. Só que quando eu tava saindo pra ir pro culto, Gabriel, algo tocou no meu coração. Diego, posta no Facebook. Eu postei o vídeo no Facebook. Desativei a internet e fui pro culto. Quando eu cheguei de casa, Gabriel, e nesse vídeo mostrava armas, Uhum. sinais de facção, né? Coisa que eu nunca fui, mas fazia sinal sem ser, né? E logo de cara, Gabriel, no Facebook, eu me deparo com a mensagem do Sargento Guzmão. Sargento Guzmão, já quero mandar um alô pra você aqui. Hoje ele é meu amigo, Gabriel, Sargento Guzmão. Aham. Mas Sargento Guzmão era doido pra me prender, me perseguia, rodava pra lá e pra cá querendo me prender, mas hoje, pra glória de Deus, eu prego pro Sargento Guzmão. Sargento Guzmão é meu amigo, Sargento Guzmão me admira e Sargento Guzmão viu verdadeiramente que Jesus mudou e transformou a minha vida. Não é isso, Sargento Guzmão? E quando me deparei com a mensagem do Sargento Guzmão, eu falei, meu Deus, deu ruim. E agora? Eu vou apagar o vídeo. Quando eu corri pra apagar o vídeo, mas eu pensei, ixi, mas não dá pra apagar o vídeo mais. O Sargento já viu. Ele mandou mensagem Vai pra mim. adiantar o Eu não quê? tenho ele como amigo no Facebook. Se ele mandou mensagem porque ele viu. Quando eu vi a mensagem do Sargento, ele falou, Diego, quero falar com você. Me passa seu número. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Deu ruim. Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer? Passei meu número pro Sargento. Na hora, o Sargento Guzmão me ligou e falou, Diego, eu quero te parabenizar, meu filho. Eu vi aqui o que Deus fez na tua vida. Que transformação. E eu estava no início Glória a da caminhada, Deus, Gabriel. aleluia. Que transformação, Diego. Eu falei, amém, sargento. Olha, eu quero conversar com você pessoalmente. Foi daí que, através do sargento, saiu um convite para pregar na igreja do amigo do sargento. Uhum. E daí comecei a pregar e estou pregando até hoje, para a glória de Deus. Nossa, que bênção. O Glória a sargento Deus. falou de mim pro amigo dele que era pastor. Olha, pastor fulano de tal. Tem um rapaz ali que eu era doido para prender ele, rapaz. E ele aceitou Jesus. E ele é crente mesmo. Chama ele para pregar na sua igreja. Que no dia que você chamar ele para pregar na sua igreja, eu vou lá também. Eu nunca tinha pregado, Gabriel. O pastor chegou lá, me chamou.
E eu pensei comigo, meu Deus, eu tinha coragem, ou achava pelo menos que tinha coragem de fazer as coisas no mundo. Não é agora que eu vou me acovardar para ir testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Foi quando eu cheguei naquela igreja, preguei, de lá eu comecei a pregar e estou até hoje, para a glória de Deus, pregando. E o Sargento Guzmão foi uma ponte que Deus usou para desencadear a chamada ministerial da pregação na minha vida, hein, Sargento Guzmão? Você faz parte, hein? Aí, quem queria fechar a porta da cela com o Diego dentro, É. agora tá abrindo a porta do ministério para Diego. Eu vou profetizar, quem tava tentando fechar a porta para você é o mesmo que Deus vai colocar para abrir portas para É você. isso aí. Eita, glória a Deus. Deus é bom, né, Isso é Diego? bom, isso é verdade. Meu Deus. Engraçado, Diego. Eu fiz parte da GDF, Gangue do Distrito Federal. Aqui, eu era o Suel da GDF, pinchava junto com Soneca, Laser, os meninos aí da época. Aí, o que acontece? Nós pinchava em muitos lugares, nunca fui preso, nunca deu BO nenhum, até a gente pinchar uma igreja. Meu Deus. Pinchamos uma igreja, quando pensa que não, chega a intimação lá. Eu vou na intimação. Uma senhora, eu não sei como ela me achou, sei que me achou. Cheguei lá, ela disse, olha, jovem, eu era primário, você é primário, eu não quero sujar a sua vida, não. Vai lá e limpa a pichação, que eu retiro a queixa. Eu falei, tá bom então, pode deixar que eu vou. Eu fui de madrugada, tirei a pinchação lá e tirei a queixa. Uns 4 anos depois, eu vou pregar na 6 da Ceilândia Sul. A igreja era na 5, de frente ao Colégio 7, a igreja que a gente pinchou. Eu vou pregar agora na 6 da Ceilândia Sul, Assembleia de Deus Semear, até tinha um aqui que era do meu ministério. E quando eu cheguei, que eu sentei lá do lado da irmã, era um congresso de senhoras, a irmã falou pra mim, seu nome é tal, 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 e falou meu nome todinho. Eu olhei pra ela e, eu pensei, meu Deus, Deus revelou o meu nome completo pra Deu ruim. irmã. Eu falei, por quê? Ela, não, já já você vai saber. Aí ela foi e pegou a oportunidade. Gente, vocês lembram quando a nossa igrejinha era lá na 5? Aí o Exal, lembra que pincharam a nossa igreja? Aí eu falei, eita Jesus. Ela, rapaz, eu orei tanto pela tua vida, eu não tô acreditando que tu é o pregador do nosso congresso. Meu Deus, cara. Irmão, aí eu falei, meu Deus, aí eu me deram a oportunidade, aí eu entrei com o meu testemunho, a igreja voou, pregava lá direto. Então, olha só, rapaz, eu tive 2 lições ali, não mexe com igreja, não. Não mexe. Pinche em qualquer lugar, menos o mundo de uma igreja, viu? Deus cobra. Dá ruim demais. Pesado, dá ruim. Mas graças a Deus, por um lado, ela orou por mim e Deus, agora eu tava ali, né, para honra e a glória do Deus Todo-Poderoso, pregando no congresso da igreja dela. Só Jesus Deus é faz fiel, isso, Deus meu transforma a Deus. vida. Só Diego, diante dessa vida que a gente veio, nós somos um milagre, essa é a realidade. verdade. Esses dias eu estava vendo de 20 amigos que eu lembrei assim, 11 estão mortos, 9 assassinados e 2 de acidente de moto. Eu fiquei assim horrorizado, eu falei, meu Deus, eu sou um milagre. Porque talvez era para mim estar morto também, como você também aí, né? Levou um tiro no rosto e tá aí vivo. Em outras ocasiões também que Deus nos livrou e a gente nem sabe. Essa é a grande verdade. Mas que conselho você deixa aqui? Eu quero que você deixe conselho para os jovens que estão nessa vida e para as mães que têm filhos ou marido ainda nessa vida, que estão orando, estão sofrendo. Que conselho você deixa? Fala aí. Olha, para os jovens que estão nessa vida, o conselho que eu deixo para você é: saia dela enquanto é tempo. Você não vai ser rico, você não vai ser famoso, você não vai ter status. A única coisa que você vai ser, mais um encarcerado, cheio de cadeia para pagar, ou mais um que vai ser sepultado simplesmente. Porque eu não conheço ninguém, Gabriel, que viveu nessa vida, que hoje está testemunhando: tô rico porque eu era bandido, tô rico porque eu era criminoso. Se você continuar nessa vida, ou você vai ser preso, cheio de cadeia, ou você vai ser morto e vai ser sepultado. E o pior de tudo, não é você morrer,
é sua alma ir para o inferno sofrer eternamente. Então, o conselho que eu te dou, sai o mais rápido possível. Mas, irmão Diego, eu tenho guerra, sai do mesmo jeito. Irmão Diego, eu estou devendo, sai do mesmo jeito. Porque se você aceitar Jesus de todo o teu coração, ele vai fazer como fez comigo. Eu tinha guerra, os inimigos hoje não querem me matar, querem receber oração de mim. Eu devia bandidos, os bandidos que eu devia não porque eu gastei que não era meu, mas porque compraram de mim e foram presos. Não tinha como pagar, eu tinha que pagar. Mas quem eu devia perdoou a dívida porque eu aceitei a Jesus. Até a polícia que falava que iria fazer e acontecer, hoje me pede oração. Então, se você aceitar Jesus de todo o teu coração, Jesus vai intervir na tua guerra e vai comprar o seu problema. Agora, para você que é mãe, que tem o seu filho nessa vida, que acha que está tudo perdido, entenda uma coisa: só existe um ser que está tudo perdido para ele, o diabo. Por que que pro diabo está tudo perdido? Porque o futuro dele, Gabriel, já está escrito na Bíblia. Lago de fogo e enxofre. Mas o futuro do teu filho não está escrito na Bíblia. Ainda há tempo do futuro dele ser escrito para morar eternamente com Deus. Então não desista do seu filho, não desacredite que ele pode um dia se tornar um pregador, porque nem eu acreditava em mim mesmo, irmão. Nem eu acreditava em mim, Gabriel. E Deus fez o que ele fez para a glória do nome dele. Então acredite, minha irmã ou meu irmão, que é pai, que é mãe, que o seu filho pode ser transformado, regenerado, levantado por Deus como um pregador, como alguém que irá fazer algo que irá glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Ó, corta pra mim, Percival. Testemunha aqui ao vivo. A irmã Miriam é diaconisa lá da igreja qual eu estou pastoreando. E ela tá testemunhando aqui. Pastor, na Umadesp 2025, o Vinícius pediu oração pelo pai dele, pro Diego. E depois o Vinícius mandou uma mensagem agradecendo ao pastor Diego, porque Deus respondeu. Hoje o Assis tá lá na igreja crente. Então, na Umadesp 2025, o Vinícius, que é um jovem lá da igreja, nosso baterista, pediu oração para você pelo pai dele, que estava perdido no mundo das drogas. E Glória hoje a Deus. é um obreiro meu lá, me Eita. ajuda bastante. Glória a Deus. É uma benção. Então, olha aí, resultado de oração, Diego. Glória a Benção. Deus. Em falar em Umadesp. Eita, Glória! Põe aí nós dois na câmera aí, ó. Amanhã começa o nosso pré-congresso da Umadesp, né, 2026. Vai ser lá na igreja que eu estou pastoreando, né? Vai estar pregando o pastor Diego, né? Vai estar pregando o pastor Jonathan Carlos. Eu estarei pregando. Vai estar cantando Marcela e Amanda, Gabriele, direto de Séries. Elisama vai estar cantando. Ingrid Sueli também vai estar cantando. Umadesp Samambaia vai estar adorando. Umadesp geral também vai estar adorando. E começa amanhã, quinta, sexta e sábado. E vai ser uma bênção. Convide o povo aí, Diego. Irmãos, você de toda a região, Ceilândia, Gabriel? Ceilândia, Samambaia. Lá é Samambaia. Samambaia, Goiás, que é aqui próximo também, Distrito Federal. Pode ter certeza que você não vai vir aqui à toa, você vai vir para receber uma resposta de Deus através da palavra. E eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira que você entrar. Então, o convite que eu te faço é: não perca de maneira nenhuma este culto. Começa amanhã, né, Gabriel? Quinta, sexta e sábado. A partir das 19 horas, a Desp Samambaia, QS 407, Conjunto C, Lote 3. Mais informações no Instagram. Um detalhe, hein? Os pregadores serão revelados na hora do culto, né, Gabriel? Os pregadores serão revelados na hora do culto, hein? A gente não falou os dias, irmãos, porque a gente não quis mesmo. Não é nem por questão de... Então vai pra todos os ficar dias. no ar, assim, na surpresa. Ninguém sabe o dia que eu vou pregar, que o Diego vai pregar, que o Jonathan Carlos vai pregar. É isso aí. Mas eu tô feliz. Amanhã, independente se eu ou o Diego ou o pastor Jonathan Carlos for pregar, amanhã nós três estaremos juntos mais uma vez. É sempre bom. Foi uma amizade aí que Deus nos presenteou. Jonathan é um pouquinho mais distante devido à proporção que Deus deu a ele, né? E merecido. Merecido. A humildade do pastor Jonathan Carlos
Eu costumo dizer, nos Gabriel, constrange. o Jonathan Carlos é uma pessoa tão extraordinária que só existe um ser que não consegue gostar dele, cara. Só o diabo mesmo. É, Porque nem as pessoas que não gostam da mensagem dele não conseguem ficar não sem consegue gostar falar dele. Não mal tem dele. como Não tem como não gostar daquele homem. Não, Não tem pastor como. Jonathan, temos que respeitar. Temos que respeitar. Ali A humildade, a simplicidade do pastor Jonathan Carlos me constrange. eu também, mano. Me constrange. Perto do Jonathan Carlos, eu falto falar igual o Pedro falou com Jesus. Aparta de mim que sou pecador. Toda vez que eu tô perto dele, eu saio mais crente, Gabriel. Também. Eu fico mais crente. Volto pra casa mais crente. Todas as vezes que eu tô perto dele, eu fico mais crente. E assim, na proporção que o pastor Jonathan tá, seria uma lição aí pra muita gente. Pastor Jonathan é muito simples, humilde, não tem frescura com nada. Eu vou contar algo aqui que aconteceu na minha igreja, um dia que ele foi pregar lá. Levei ele pra pregar, quando acabou o culto, ele entrou no banheiro pra trocar de roupa. Lá mesmo no banheiro, na pia do banheiro, ele se lavou pra tirar o suor, né? E eu falei com ele, amigo, você quer que eu te leve no hotel pra tomar banho? Não, eu já tomei banho aqui. Eu falei, mas como, amigo? Não tem chuveiro? Tomei banho aqui dentro mesmo. Aí eu fui falar com o pastor da igreja. Falei, pastor, coitado do Jonathan, pastor. E ele falou, por que coitado do Jonathan? Eu falei, rapaz, o Jonathan é tão humilde que ele tomou banho aqui no banheiro, só com a mão mesmo, sem chuveiro, sem nada. E o pastor falou comigo bem assim, rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz. Que coitado do Jonathan o quê? Eu falei, pastor, por que não coitado do Jonathan? Coitado é de nós, rapaz. Você tomaria banho ali dentro? Eu falei, não, nem eu, rapaz. Pregador no nível internacional que ele tá, tomou banho ali. Coitada de nós, o cara deu uma surra de humildade dentro de casa, aqui em nós. Eu falei, rapaz, aquele dali acabou comigo, cara. Eu falei, rapaz, ele é outro nível. O Jonathan Carlos, você tá doido, assim, cara. Toda vez que a gente tá com ele, realmente a gente aprende algo, né? Ele é muito simples. Muito simples. Ele fez isso aqui na IDEPAC, aqui na vigília. No dia lá, ele foi lá no banheiro lá e saiu já pronto. Eu falei, pastor Jonathan, eu não imaginava, cara, agora você falando, eu falei, nossa, aquele dia ele fez a mesma coisa. Ele foi lá, tomou um banho lá na pia, trocou de roupa e veio. É um cara extraordinário, né, que eu aprendi a amar, embora distante. Agendar o Jonathan é um milagre, então ele está lá na igreja amanhã. É um milagre. O Diego também está lá na igreja amanhã. É um milagre. Nós, né, na verdade, está lá é um milagre. Uma igrejinha pequena, simples, que nós estamos pastoreando. É uma experiência boa. Você tem vontade de pastorear, Diego? Olha, para ser sincero para você, Gabriel, tem queimado esse desejo no meu coração. Eu acho que todo pregador só resta isso pro final da vida dele. Pastorear. E eu digo para você que esse período que eu passei no presídio, acho que foi uma preparação pastoral. Porque eu cuidei de pessoas. Sim. E Deus fez queimar dentro de mim um amor diferente por pessoas. Porque eu vi pessoas em situações que partiu o coração. Eu evitava sair da cela para não ver a situação de muitas pessoas ali fora. Ali eu comecei a cuidar de pessoas e nasceu um desejo grande de ser pastor. Não que eu vou me aventurar de uma hora para outra, vou falar, eu vou abrir uma congregação, vou pastorear. Mas no dia que Deus chegar, falou, filho, chegou o tempo, entregar na minha mão, irmãos, eu não vou pensar duas vezes. Não vou hesitar, não vou contender, somente vou ir. Só não vou me aventurar. E pastorear é um negócio sério. Muito sério. Estou há 6 meses pastoreando, para quem não sabe ainda. Deu uma diminuída nas agendas. Pregando aí, saindo, queira ou não queira ir embora, não estipulo o valor. Mas você tem um retorno, os irmãos cuidam de você. Agora, pastoreando, não. Você não tem retorno financeiro, não. Você não aguenta ver o irmão passando dificuldade. Você vai lá e faz alguma coisa. Você tira da sua mesa para colocar na mesa do irmão necessitado. Não tem como. É um desafio, mas, rapaz, você pega um amor pelo rebanho, você vai cuidando ali, e é uma bênção. Você que é de Brasília e região aí, não está congregando, não tem igreja para congregar, está afastado dos caminhos do Senhor, não é crente, quer virar crente, visita a gente lá, ADESP Samambaia, QS 407, Conjunto C, Lote 3, Samambaia Norte, próximo ali ao supermercado Tatico, ou entre em contato no Instagram, lá tem as informações do culto, no Instagram ADESP Samambaia, ou no meu Instagram, Gabriel Bezerra, e é uma benção. Diego, deixa aí suas redes sociais pro povo. Instagram, Diego.Oliveira, com Y no final, né? Oliveira, com Y. YouTube, Diego Oliveira OF. TikTok, Diego Oliveira OF. Facebook, Diego Oliveira.
É isso aí. Já segue lá o Diego Oliveira, né? E é uma benção. Diego, e aí, você acha que o Brasil leva essa Copa ou não? Pra ser sincero pra você, Gabriel, eu tô meio desatualizado nessas questões de futebol, né? É, Eu não não é muito acredito também fã de muito não, futebol. entendeu? Que ele leva essa não. Rapaz, o Brasil já foi tão bom, né, nesse quesito Nossa. futebol, hoje tá tão Já foi o devagar. melhor futebol do mundo, foi o do Brasil, né, Gabriel? Foi o melhor, Deixa eu não. fazer uma pergunta pro Diego. Sim. Faça. Qual é a maior dificuldade de ser um pregador itinerante que Olha, existe hoje? eu acho que a maior dificuldade de ser um pregador itinerante é lidar com as críticas, né, de pessoas que às vezes não vão gostar da mensagem que você prega, o estilo, o jeito que Deus te usa, né? E, e tantas outras dificuldades, né? Ter que lidar com a questão do ministério nos quesitos de buscar a presença do Senhor, pagar preço, porque não tem como, ô Gabriel, é, você ser usado sem pagar preço. Você receber revelação sem pagar preço. Como que você paga esse preço? Jejuando, orando, se consagrando. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, para ser sincero, se lidar com as críticas, irmãos. Com as pessoas que se levantam contra você, que poderiam te estender as mãos, entendeu? Mas te apunhalam. Essa é uma das maiores dificuldades. Bem? Amém. Mais alguma Glória a pergunta? Deus. Deus é fiel. Gente, estamos partindo aqui pro final. Diego acabou de chegar, né? O pastor. Oh, meu Deus. Pastor Jonas. Pastor Jonas está aqui com a gente, né? Pastor Jonas, inclusive, eu quero convidar o senhor para vir um dia aqui no nosso podcast. Pastor Jonas buscou o pastor Diego aí, é um amigão do pastor Diego, um amigo nosso aí também. E é uma benção estar aqui o Gabriel Esmirdoff, também o Gabriel Gonçalves, são jovens lá da 3 congregação. Gabriel aqui. 3 Gabriel, é muito Rapaz. Gabriel para uma sala só, né? Meu Jesus. Deixa eu falar aqui, vocês que estão aí nos assistindo, estamos partindo para o final aqui, né? Como eu disse, o pastor Jonas acabou de buscar o Diego no aeroporto, a gente passou ali, jantou e veio direto para cá e vamos deixar o Caba descansar também, né? Eu vou abrir aqui para 3 perguntas. Você que está online aqui, 3 perguntas. Eu vou escolher 3 perguntas aqui para o pastor Diego. É a sua oportunidade de participar aí conosco a partir de agora. Você tem 1 minuto para mandar a pergunta aqui. Se não mandar em 1 minuto, a gente encerra e o nome do Senhor será glorificado. Lorenzo Garibaldi, deixa eu ver aqui. O que tu acha sobre a espiritualidade do Rio Grande do Sul? Há evangelizadores, bons pastores gaúchos ou missionários? Essência espiritual no Rio Grande do Sul? Você conhece o estado do Rio Grande do Sul, Diego? Fui lá uma vez só. Né? Eu fui bastante no Rio Grande do Sul, eu posso dizer que eu encontrei muito crente lá. Embora eu acho que o maior índice de bruxaria no Brasil é no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul tem muito crente, cara. Tem uns lugares lá, Assembleia de Deus mesmo em Capão da Canoa, dia que eu preguei lá, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, aquele lugar virou de cabeça para baixo lá. Temos grandes referências como o pastor Adão Madeira, né, que é um exímio homem de Deus, o testemunho daquele homem é fora do comum no campo missionário aí, né, testemunho de gente se levantar contra ele em aldeia indígena e o anjo descer, entrar na oca e matar o cacique. Meu Deus. É coisa desse tipo. Então, no Rio Grande do Sul, eu posso dizer que eu, particularmente, do pouco que eu tive lá, tive com alguns irmãos, eu convivi com alguns irmãos, tem uns irmãos crentes lá, sim. Pastor Diego, como lidar com a parte emocional sendo um pregador? Tiago Oliveira. Tiago Oliveira, tu é irmão do Diego Oliveira? Como lidar aí com a parte emocional? Olha, a parte emocional é uma parte um tanto delicada para você lidar, né? Porque o emocional está ali ligado à sua mentalidade, que é o campo de batalha, né? E a maneira de lidar com a parte emocional é você se mantendo firme, né? Se mantendo
estruturado, se mantendo convicto e certeiro do que Deus te prometeu será cumprido, queira o diabo ou não. Muitas pessoas, às vezes, acabam se frustrando, Gabriel, devido querer logo se apossar da promessa. Uhum. Deixa o emocional ser abalado, né? Mas o conselho que eu te dou para lidar com a parte emocional é se manter agarrado, firme e fiel no que Deus falou com você, no que Deus prometeu para você. Porque pode ter certeza, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Uhum. O... Cadê? Aqui. O Leonardo, ele perguntou aqui, irmão Diego, tenho vontade de ir pregar na rua. O que um servo de Deus precisa para dar início a essa obra? Olha, precisa dizer como Isaías disse: Eis-me aqui. Eis-me aqui, É só envia-me. você dizer: Eis-me aqui, que Deus ele está preparado para enviar você. É um púlpito que não precisa pedir, Não mandar precisa pedir. bilhetinho, né? Ninguém, nada. Me dá a oportunidade. É É só só chegar e ir e pregar. fazer, né? E é um lugar que eu vivi mais experiências. Foi na rua, Gabriel. É lugar que eu já cheguei a pregar e a pessoa tá dentro de casa para se matar, dentro de um prédio, de um apartamento, e sair e falar que ia se matar, mas ouviu a pregação e desistiu de se matar. Não, não vou longe, não. No última vez que o Diego esteve aqui, a gente botou a caixa de som ali na esquina da minha mãe, aqui onde eu moro, é uma comunidade ainda, comunidade Sol Nascente, e o Diego pregando, 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 pregando. Alguém até ainda falou bem assim pra mim: ah, por que vocês não foi pregar lá onde tem muita pessoa? É só pelo vídeo? Eu falei, cara, não é só pelo vídeo. A gente sentiu de Deus de pregar aqui. E quando o Diego foi embora, depois a moça que mora lá em frente veio me procurar chorando. Falou, nossa, parece que ele sabia a minha vida Meu Deus. todinho. O que ele pregou foi totalmente para mim. Deus falou muito comigo. Então, tem gente que às vezes pensa que a gente prega na rua para se aparecer porque a gente grava. Não, a gente não grava para se aparecer. A gente grava porque um vídeo você prega na rua chama atenção e por chamar a atenção de quem vai assistir, a pessoa que achou aquilo interessante, um pregador que roda o Brasil todo, igual o Diego aí, pregando na rua, ele vai olhar e lá ele vai ser alcançado pela mensagem que a pessoa está pregando. Gente, se Jesus hoje estivesse aqui, ele usava os meios de comunicação da época. Com Jesus certeza. usaria a internet para alcançar pessoas. Com É certeza. porque tem gente que, nossa, tem gente que é mimimi demais. Então nós temos que ter um cuidado. Diego, para a gente encerrar, ó, como eu disse, amanhã estaremos juntos no culto, se Jesus não voltar, porque eu estou esperando ele voltar hoje. Eu, o pastor Diego e o pastor Jonathan Carlos. E o pastor Jonathan Carlos hoje tomou uma proporção gigantesca ministerial, né? Prega nos Gideões, nos maiores congressos aí do Brasil, dentro e fora do Brasil. Eu até já recebi muito convite para ir para fora do Brasil, até dei uma recuada agora que eu fiz uma agenda em Madrid. Esse ano, se Deus permitir, estaremos lá. Mas eu sempre fugi muito de sair para fora. Mas hoje o Jonathan já é a terceira vez que ele prega no maior congresso de missões do mundo. Os Gideões é um palco que dá acesso ao mundo. E eu vi, pastor Diego, muita gente no início da fé dizer: nossa, eu vou ser um pregador. Um dia eu vou pregar nos Gideões. Em 2006, quando eu me converti, eu comecei a pregar inspirado no pastor Marco Feliciano. E ele estava no auge do seu ministério. Em 2006, depois conheci Carvalho Júnior, Adeildo, Napoleão Falcão, etc. Então eu queria ser pregador. E queira ou não queira, por assistir eles lá, tinha um desejo de pregar lá. Só que depois eu entendi que não é sobre isso você ser um pregador. E quando eu vejo muitos jovens, será que um dia eu vou pregar nos Gideões? Será que um dia eu vou ter milhões de seguidores? Será que um dia eu vou... Aí eu falo para eles assim, ó, eu vou te dizer isso com todo respeito e humildade. Você não entendeu nada do evangelho. Nada. Quando você entender, você vai saber que não é sobre isso. E muita gente, no início, quer viver isso,
E Deus não tem isso para todos, Pra todos, é verdade. né? Deus não tem isso para todo mundo. Aí a pessoa acaba se frustrando Eu vi e gente as se frustrar maiores assim. críticas que eu recebi na vida foram de pregadores frustrados. Alguns não tiveram coragem de viver o chamado que Deus chamou, porque Deus às vezes chama, manda você largar emprego, manda você largar tudo para fazer a vontade dele, e tem que ter coragem para fazer isso. E então alguns se frustram, por quê? Porque o sonho deles era pregar num Gideões da vida, mas não é porque não está pregando nos Gideões que não está vivendo a promessa de Deus. Porque tem gente que vai ser pregador de multidão e tem gente que vai pregar para poucas pessoas. Aí, por que você está falando isso, Gabriel? Eu quero, com toda a sua experiência, Diego, você alcançou um público na internet aí, né? Tem pregado em vários eventos, Deus tem levantado vários pregadores e dado visibilidade a eles na internet, mas tem muita gente que não tem essa visibilidade e acha que ser bem-sucedido ministerialmente é ter milhões de seguidores, é pregar nos Gideões, é pregar em congresso grande, e a realidade não é essa. O que você deixa aí de conselho para quem está começando a pregar agora? Olha, o conselho que eu deixo para você é: não tenha no coração o desejo de aparecer. Porque enquanto você acumular no seu coração esse desejo de aparecer, Deus vai fazer você desaparecer. Mas a partir do momento que você colocar no teu coração o desejo de desaparecer, aí Deus vai fazer questão de fazer você aparecer. Eu digo isso por experiência própria, Gabriel, porque no começo da minha caminhada eu queria muito estar, chegar, ser visto. E eu vi que o ministério não desencadeava. Foi só o pensar em querer não aparecer que Deus começou a fazer eu aparecer. Até a rede social cresceu de uma maneira que eu nunca imaginei que cresceria. Por quê? Deus ele age dessa maneira, irmãos. Ele não olha o que você faz, mas o porquê você faz. Porquê você faz é sentimento. O porquê você está fazendo. A partir do momento que você começa a fazer verdadeiramente para a glória de Deus, irmão, você pode ter certeza que Deus vai te levar a um nível elevado que tu nunca imaginou que você poderia chegar. Então, o conselho que eu te dou é: não queira aparecer. Porque se você quiser aparecer, o próprio Deus vai fazer você desaparecer. Mas a partir do momento que você querer desaparecer, aí sim, Deus vai fazer questão de fazer você aparecer. Guarda esse código, guarda essa senha para você. Então eu falo direto, cuidado para você não se frustrar. E falando nisso, Diego, todo pregador acho que tem um sonho de pregar em algum lugar. Por incrível que pareça, o meu não é o Gideões Missionário. Eu tenho vontade, eu já falei isso várias vezes, de pregar na Almadecre, no Mato Grosso, ou pode ser em um culto simples, lá no pastor José Carlos de Lima. Tem algum, na Paraíba, tem alguma igreja, algum congresso, algum evento assim, que você tem vontade de ministrar? Olha, para ser sincero para você, Gabriel, o evento que eu tenho vontade de ministrar, ou a igreja que eu tenho vontade, não é lá aquele desejo, mas tem uma certa vontade de ministrar, é na Adebras, sede em São Paulo. Por que eu tenho vontade de ministrar nesse lugar? Um dia eu fui lá acompanhado com o pastor Júnior Trovão e lá na Adebras eu recebi uma profecia que Deus me colocaria naquele altar para pregar a palavra. Dali se criou essa vontade. Chegou a ser um desejo, mas hoje é apenas uma vontade. E o único lugar que eu tenho assim, que eu falo, eu tenho vontade de pregar lá, é na Adebras sede, lá em São Paulo. E se Deus falou que vai me levar um dia lá, eu vou só esperar o tempo dele se cumprir, que eu acredito que eu vou pregar lá um dia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, gente, é isso aí. Esse foi mais um podcast do nosso amigo Diego Oliveira, diretamente do Espírito Santo. Espero que venha mais vezes. Toda vez que Nome de vier aqui, Jesus. tem que vir aqui, né, Diego? Amém. Nome... Foi muito produtivo, muito edificante. Eu não sei você que está assistindo, mas eu estou saindo daqui bastante edificado. Deus abençoe todos os que nos acompanharam aqui, né, estiveram conosco aí. Essa pergunta é interessante, do Marcos Vinícius. Para fechar, ele perguntou: como vocês se conheceram? Gente, eu já tinha visto o vídeo do Diego, esse vídeo que ele falou aqui, do testemunho dele. Só que eu não conhecia ele, assim, embora eu seguia ele, mas não conhecia pessoalmente, não parei assim para acompanhar, para ver outros vídeos.
E eu fui pregar no estado do Espírito Santo. E o Diego ficou sabendo que eu estaria pregando lá e falou com o Gugão, né? Foi. Se tinha como, se tivesse sobrando um dia lá, para mim pregar lá na igreja dele. E deu tudo certo. Aí eu fui. Aí depois, quando eu olhei, que eu vi que era o Diego, o cara do vídeo, eu falei, nossa, Natália, ó, é aquele cara daquele vídeo e tal, nós vamos estar com ele. E aí o Diego foi buscar a gente lá e levar pro hotel. E na hora que eu olhei pro Diego, como eu estava incumbido de os pregadores da Umadesp do ano passado, né? Foi no ano retrasado, né? Ou foi no ano passado? Foi no ano passado. Não, ano Não, retrasado. foi no ano retrasado. 2024. Aí, na hora que eu vi ele pessoalmente, Deus falou comigo, põe ele para pregar na Umadesp. Foi. Aí a Natália, eu não falei nada com a minha esposa. Ela disse, amor, leva ele para pregar na Umadesp. Aí eu não tive dúvidas. Glória Aí a ele Deus. veio, pregou aqui na Umadesp e foi onde fortaleceu assim a nossa amizade. Isso aí. E daí pra cá a gente sempre se fala, né? O Diego é uma bênção, é um amigo, mora distante, que é uma inspiração. Já gostava de pregar na rua depois que eu vi ele. Aí esse gás aumentou ainda, Foi. né? Eu gosto de pregar na rua. E é bênção. E foi assim que eu conheci ele. Agora, como foi que você me conheceu, Diego? Eu conheci o Gabriel através da agenda, né? Foi como você falou, né? Você estaria lá, eu consegui ver com o Gugão para você estar pregando na igreja e... Mas você já tinha visto alguma coisa minha? Já tinha visto na internet, né? Através dos saltos que você fazia, né? Ah, Apareceu muitas vezes para mim, né? Comecei a seguir você lá no Instagram. E o que me identifiquei muito com você, Gabriel, foi pelo fato de você ter me convidado para ir na rua aquele dia. Você falou que queria ir na rua e aquilo ali chamou muito a minha atenção porque você poderia descansar, estar de boa no hotel com a sua esposa, mas você não quis somente pregar na igreja, você quis pregar na rua. Nós fomos numa biqueira pregar aquele dia. Não, dois pregadores de rua se encontram. Não tem como, dá numa caixa de som e um microfone. Aí eu falei, bora. E a gente foi numa quebrada. Gente, quando a gente começou a pregar, começou a sair gente assim das esquinas, o pessoal. Foi legal aquele dia. Legal, foi uma experiência marcante. Aí daí criou essa amizade, aí nós estamos aí junto para a glória de Deus e Gabriel tá aí, tô vindo aí mais uma vez pregar no congresso que ele organiza e eu pretendo o mais breve possível, por que não dizer, este ano ainda, levar o Gabriel também para dar um brado conosco lá no Viana para Cristo. No nome de Jesus, né, Gabriel? Já faço o convite ao vivo aqui, o Gabriel vai aceitar esse convite, tá lá conosco, no nome de Jesus, e vai ser benção. Benção. Glória a Deus. Olha só, Pai do Senhor, pastor Gabriel, eu sou aquele jovem que você orou no culto evangelístico na cidade ocidental. Manda a paz do Senhor. Pai do Senhor, profeta de Deus. É isso aí, gente. Deixar o pastor Diego descansar. Pastor Diego, brigadão aí mais uma vez. Te agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. Te Quem abençoe quiser acompanhar suas redes sociais... Diego.Oliveira o Instagram, Diego Oliveira OF YouTube, Diego Oliveira OF o TikTok, Diego Oliveira o Facebook. Deus abençoe a todos. Quem ainda não me segue nas redes sociais, todas elas, Gabriel Bezerra. Você vai achar um moreno bonito, alto, com nome de anjo, sou eu. E visite a nossa congregação, estamos pastoreando agora, Assembleia de Deus do Campo da Expansão aqui, na Samambaia, que é S407, Conjunto C, lote 3. Deus abençoe cada um do podcast do Bezerra. Amém. E até uma próxima. Tchau, tchau.